Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Falar de um assunto interessante aqui no Ainda Há Tempo. Para você que já é discípulo de Jesus Cristo, para você que ainda não é um assunto que é muito importante a gente entender. É sobre questão de religião e religiosidade. Essas duas coisas, elas não têm nada a ver com Deus. Deus não tem nada a ver com religião, e nem tem muito menos ainda com a religiosidade. Todas as duas coisas, elas são criação do homem. O homem criou a religião. O homem criou e da religião surgiu a religiosidade. Que são ritos, comportamentos que são concernentes da religião a que se refere. A religião foi criada por homens, não foi trazida por Deus. Nós temos que entender isso. O problema é que o ser humano, nós queremos entender todas as coisas. E com relação à questão de Deus, o homem jamais terá condições de entender. O homem não tem condições de entender Deus. Nós não podemos dar conceitos a Deus, conceituá-lo, delimitar o campo de ação de Deus. Não podemos fazer nada disso, não somos capazes, não temos inteligência, sabedoria para fazer tal coisa. Então, quando o homem se mete a querer conceituar Deus, aí surgem as religiões, e daí os seus ritos, que é justamente a religiosidade. E nenhuma dessas coisas tem a ver com Deus. Uma passagem interessante referente a essa questão de conceito de Deus é quando a gente vê lá Moisés, que Deus falando com Moisés, Deus diz que chega lá no meu povo e diz que eu sou o enviou. Então Deus, ele diz, eu sou. Deus, ele todas as coisas estão nele e são para ele. E é. Isso é uma pista que Deus nos dá. E a filosofia, a ciência em si, ela tenta explicar, coisificar Deus. A filosofia, ela vai chegar a um determinado ponto e dali ela não passa, porque é impossível você dar um conceito, a dimensão de Deus dentro do entendimento filosófico e nem científico. Porque aos olhos da ciência, o universo ele é infinito, e essa infinitividade do universo agrega ainda dimensões. O homem entende que há dimensões dentro do universo. Há universos paralelos. E quando nós lemos a Escritura e começamos a vislumbrar a questão de Deus, a dimensão de Deus, entendemos que se todas as coisas vêm dele e estão nele, então entendemos que o próprio universo está em Deus, surgiu de Deus.
Então é imensurável, é inimaginável dimensionar Deus e entender essa dimensão, de que forma funciona, se é nosso entendimento de tamanho, ou poder, ou as duas coisas juntas, ou nenhuma delas. Então é impossível se compreender Deus. Então a religião ela foi criada pelo homem justamente para tentar dessa dimensão, tentar traçar o perfil de Deus, características de Deus, tanto é que nós damos características humanas a Deus, e nessa busca estúpida, nós criamos a religião, ou religiões, vários tipos de religiões, e isso faz com que nós tenhamos dificuldade desse relacionamento com Deus, porque surgiu, devido à criação de religiões, surgiu a religiosidade. E a religiosidade é um mal tremendo para o ser humano, porque trata de ritos. Esses ritos começam a surgir a comportamentos, atitudes. Isso passa pela aparência, isso passa por várias características humanas e no final das contas perdemos esse relacionamento sincero com Deus, porque estamos preocupados agora com a religiosidade e não com o relacionamento com Deus. Jesus Cristo não deixou nenhuma religião. Jesus Cristo, ele deixou o Evangelho. Jesus, ele fez o inverso dos paradigmas que se criou, até quando um exemplo, quando ele enfrentou ali os fariseus e disse: façam o que eles fazem, façam o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Eram os religiosos. E nos dias de hoje está a mesma coisa. Hoje não está pior ainda, não está pior, porque nem o que eles falam e nem o que eles fazem. Porque hoje nós temos o surgimento dessas religiões e as teorias, as teologias, tem feito um mal muito maior às pessoas do que naquele tempo lá. Teologia da prosperidade, isso não vem do alto, isso vem do inferno. Porque nós começamos a nos prender às coisas deste mundo. Começamos a nos preocupar com posições, quantidade, destaques. Deixamos de nos preocupar com o simples, com o sincero, com o amável. Deixamos disso. A teologia da prosperidade, ela desmancha tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou em sua palavra. Então isso não provém de Deus, isso é maligno. Destrói as pessoas, contamina esse relacionamento sincero com Deus, um relacionamento puro. E começamos a estabelecer um relacionamento de interesse, de barganhas. Isso, Jesus Cristo não fez em nenhum momento isso aí. Jesus Cristo não falou em momento algum de prosperidade. Nesse sentido humanista, invadiu os religiosos e as religiões criadas pelos homens. Então isso é importante, que a gente tenha essa observância, observe isso. Aí vem um enxame de idiotices, são campanhas que se cria, e o que realmente precisa nós deixamos de fazer.
deixamos de prestar atenção. É amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tudo isso é esquecido por conta da religião, por conta da própria religiosidade. Isso tem feito um mal muito grande para todas as pessoas. E ao invés de sermos libertos pela palavra, pela verdade, nós somos aprisionados. Aprisionados pela religião e pelo jugo que nos é acrescentado pelos senhores, pelos mestres que hoje temos aí e que estão desgraçando, trazendo desgraça para a vida das pessoas, porque estão afastando as pessoas do ideal de Deus. Ele não está preocupado com itens materiais, com os utensílios desta vida. Deus não está preocupado com isso. Deus quer que você viva em harmonia, em paz e principalmente harmonia e paz com Ele. Ele quer que você tenha uma vida eterna na presença dEle e não uma vida eterna longe da presença dEle. Eu não estou aqui fazendo apologia à pobreza. Estou fazendo aqui o que Jesus Cristo nos ensinou, que devemos ser mansos, humildes, devemos nos preocupar com o próximo, manifestar o amor, e daí entra o perdão, a misericórdia, a compaixão, a paciência, a longanimidade. Entra nisso o relacionamento sincero com Deus, a franqueza, a sinceridade, o dar-se por inteiro, o estar consagrado a Deus. Consagrado a Deus é estar o tempo todo com Deus, o tempo todo ligado nas coisas, ter a sensibilidade das coisas que nos envolvem, entendendo que ao mesmo tempo nós estamos aqui, ao mesmo tempo estamos nos relacionando com o espiritual. Isso é contínuo, é constante, é a todo momento. É uma velocidade imperceptível, inconcebível, inimaginável por nós seres humanos. Mas nós estamos nos relacionando aqui e nos relacionando com o espiritual. O que fazemos tem efeito aqui e efeito no espiritual, como consequência, como resultado do que fazemos. Então nós temos que ter esse entendimento. E o problema está que a religião e os religiosos, a religiosidade, nos veta disso, nos cega, tira a nossa capacidade, evita que nós possamos desenvolver esse discernimento espiritual de perceber isso. Aí nós somos enganados. Por isso que tem muitos aí que estão enganados nas loucuras que nós vemos aí, esses movimentos. Então nós temos que ter esse entendimento. Aí nós sofremos em dois extremos. Na loucura e na morbidez, na inércia. Na loucura e na inércia. Vamos do pentecostalismo, neopentecostalismo, os movimentos que estão surgindo, e vamos à inércia, à indiferença, à despreocupação com tudo, porque no final das contas entende-se que Deus vai dar um jeitinho no final e vai estar tudo certo. Então nós temos que parar e refletir sobre, entender que religião e religiosidade não tem nada a ver com Deus.
Deus não está na religião e muito menos ainda nos ritos religiosos que foram criados pelos homens decorrentes ao tipo de religião, de entendimento de Deus, ou do que seja divino. Isso passa pela justamente a libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade está em Cristo. Olhe a vida de Cristo, olhe o que Cristo falou, medite nas palavras que estão lá no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, nos conselhos que estão nas cartas e na revelação que está em Apocalipse, e nisso você vai ter material suficiente para que você entenda a simplicidade de viver em Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e nos propomos a viver Cristo e nos propomos a permitir que Cristo vive em nós, buscamos essa harmonia, os resultados são surpreendentes, porque primeiro nós temos os nossos olhos abertos, temos o nosso coração limpo e a nossa mente preparada para discernir o que provém e o que não provém de Deus. Começamos assim a caminhar verdadeiramente nesse processo de santificação. E quando nosso Senhor Jesus Cristo vier buscar a igreja, ou quando descermos à sepultura em Cristo, vamos verdadeiramente desfrutar do que Jesus Cristo preparou para nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.